Boa noite todo mundo. Boa noite, Boni. Cadê Boa noite? Boa noite. Feliz Dia dos Namorados a todo mundo. Estamos aqui para a 10ª edição da nossa live Guitarra Sem Bloqueios aqui, todos os sábados, onde falamos dos assuntos que nós tratamos aqui nos vídeos da semana, né? Essa semana tem 4 assuntos. Eu vou passar até de forma mais rápida sobre eles, porque teve muitas dúvidas na semana passada, somadas dessa semana, e eu não queria deixar de responder, porque na semana passada eu não respondi. Aí fica parecendo que eu não respondo, né? Então, beleza. Então, eu queria começar pela frase do Joe Henderson. A gente viu uma frase do Joe Henderson, uma frase em Lá menor. Essa frase está dentro do solo dele. Para quem não sabe, Joe Henderson é um dos maiores saxofonistas que já existiu. Ele gravou o disco Page One, em 1963, se eu não me engano, e já desse disco ele tem várias composições dele que virou repertório canon, né, standards, tocados no mundo todo. E um deles é o Recorda-me, que a gente viu a transcrição do solo já por aqui, quem quiser procurar, tem aqui no canal, a transcrição do solo de Recorda-me, tá vendo aí, Boni? A transcrição do solo de Recorda-me. E estamos falando das frases vez por vez, né? Então, fala, o que foi? Pergunta boa, mas para daqui a pouco. Tá bom, então uma pergunta aí, mande suas perguntas aí que o Boni olha todas e ele faz o crivo dele. Faça a peneira. Faz a peneira aí. Então vamos lá. João Paulo hoje reclamou, viu? Que você não lê as perguntas dele. Ele nunca mais veio. Então ele ficou de bode de você. João Paulo não... Pois é, depois a gente conversa sobre João Paulo. E aí a gente está numa frase em Lá menor, né? Se eu não me engano é o início do segundo chorus, que a música começa em Lá menor, e a frase é super interessante, a frase é essa aqui, né? A frase está toda em Lá menor, né? Nessa região aqui. Ele começa desenhando mais ou menos um arpejo de Sol maior, né? Porque ele faz aqui, ó. É um arpejo de Sol maior. Só que ele começa da quinta do Lá menor. Essas notas que o Sol maior, sendo o 7º grau do Lá menor, né? Utilizando o Lá menor como tonalidade que a gente está tratando aqui, essas notas... elas geram, né, além da quinta que ele prepara, gera a 6ª maior, a 7ª, a 9ª, a 4ª, voltando aqui para a 9ª para a 6ª maior e a 7ª do acorde de Lá menor, né, que fica com esse som aqui, ó, em cima desse. Né? Que é um recurso super interessante, ele está basicamente superimpondo arpejos, né? Ele está tocando o arpejo de Sol maior em cima de Lá menor, né? Um assunto que a gente vê bastante por aqui, essa coisa de superimposições de sonoridades, que é muito, muito, muito ouvida, né? Aí logo depois ele faz essa fase, e aí super interessante, ele começa a enfatizar a 6ª menor, né? Indicando que no primeiro coro ele abre no primeiro coro ele já abre fazendo isso. Acho que no segundo talvez esse aqui seja o terceiro, hein? Não sei. Mas ele estava enfatizando bastante o modo dórico, o som da 6ª maior nesse Lá menor. Agora ele toca 2 vezes a 6ª menor aqui, né? Ele faz...
Ele fica voltando, né, nesse Fá natural aqui, ó. Que é o som do Lá menor com a sexta menor, né? Esse som aqui. E antes ele estava enfatizando muito mais a sexta maior, apesar de que a frase ele abre com a sexta maior. Isso é interessante para a gente ver o nível de liberdade, né, que se existe para você criar música independente do contexto, né? Ele toca as duas sextas aqui. Ah, que modo que ele está tocando. No caso aqui ele está tocando quase os dois, né? Ele abre tocando as sextas maiores e aí depois já toca a sexta menor. E aí ele fica brincando aqui com a nona, fundamental e quinta. Certo? Então, esses são os sons que ele cria essa frase. Como sempre, eu recomendo lá, né, que se estude essa frase em diversos andamentos. Você vai fazendo ela, absorvendo ela em diversos andamentos, depois em diversas tonalidades com essa ditação, né? Você faz, vamos fazer aqui, ó, em Fá menor. Fá menor. Como a ditação, a gente tem essa facilidade na guitarra, como a ditação ela fica mesmo, é bom você praticar pelo braço todo, praticando nas partes graves, nas partes agudas, faz nas 12 tonalidades, eu sempre recomendo que faça nas 12 tonalidades lá pelo ciclo de quartas, né? Pelo ciclo de quartas ascendentes, então você faz em Dó, fazer ela aqui em Dó, é o maior aqui, o Dó menor, né? Depois faz em Fá, Si bemol, e assim por diante, tá? Para você ouvir a sonoridade da frase e ir internalizando ela nas 12 tonalidades. Uma coisa que eu acho muito interessante é que na hora que essa frase já está, né, absorvida, que você já comece a tentar ver de que formas esse material está inserido dentro de você, né? Já esqueça a coisa, não estamos falando aqui em momento nenhum de aplicação de frase, você esperar a hora de colocar essa frase em prática. É muito mais você entender como é que a frase funciona, né? Como a gente está falando aqui, você está aí falando com outra pessoa, qualquer conversa que você provavelmente já ouviu várias frases de outras pessoas e está reproduzindo ela. No processo musical é basicamente a mesma coisa. Agora, no caso da guitarra, tem uma particularidade que é a coisa da digitação dessa mesma frase, né? A gente consegue fazer com essa digitação nas 12 tonalidades, mas a gente não consegue fazer numa mesma tonalidade no braço inteiro, né? Então, se você está desenvolvendo em Lá menor qualquer coisa por aqui, e essa frase começa a pintar, você nesse Lá menor aqui, até que seu ouvido vá, né, na frase, em todos os recursos inteiros, é interessante. Eu acho super interessante que você pelo menos entenda ela em outras ditações. Então aqui, ó, a gente tá aqui, vai fazer o arpejo de Sol maior com sétima maior, ele começa nessa sexta aqui, né, que é a quinta do Lá, ele faz... Primeira coisa que eu faria ele tá começando com o dedo 1 aqui, eu já ia procurar nesse Mi, eu já ia procurar aqui nesse Mi, fazer aqui. Né? O início da frase com a ditação parecida, porque a ditação, se ela começa com o mesmo dedo, em outra corda, a ditação vai terminar sendo mais parecida do que se você começar com outro dedo. Então o Mi aqui, o Mi aqui, e o Mi aqui. Então, elas ficam digitações bem parecidas, né? Ficam digitações bem parecidas. Então, a gente pegou aqui 3 ditações. A gente pegou, como eu gosto de falar, relacionada a esse Lá aqui, né? Esse Lá, porque foi feito aqui, né? Que seria esse arpejo de Lá. Fez relacionado a esse Lá aqui. Relacionado a esse Lá
qual foi o outro que eu fiz? Aqui, exatamente. E aí, tem esse lá aqui, que não foi usado. Usou esse. Esse aqui, né? Esse aqui e esse aqui. Aí a gente vai fazer, agora a digitação muda completamente, né? Você vai fazer utilizando os sons. Vamos buscar o som aqui, né? Eu sei que ele começa com um arpejo de sol maior, então já vou, né? Aí ele toca a sexta menor, que tá aqui do Lá. Vai ter que buscar lá, né? Essa nota, como ela só tem daqui pra frente no braço, todas as outras digitações que você fizer, deixa eu ver aqui como é que fica. Tem que vir buscar essa nota aqui, não tem jeito. E aí, na outra digitação, que é essa aqui, começando do... eu comecei daqui, vou começar daqui. Tem que ir buscando o som aqui. Vamos ver, essa aqui ficou difícil. Pronto, consegui. Agora começando aqui. Pronto, aí. Então aí você já tem 5 digitações. Isso aqui, obviamente, você passa, entende e depois vai tentando assimilar, tá? Esse processo, aí eu já vou entrar agora no segundo assunto, que é a gente está estudando lá o modo alterado, né? Nas 5 digitações. Então, esse processo que eu... Recapitulando aqui, o que é o modo alterado? Essa foi a pergunta que teve? Você guardou, você vai guardar a pergunta? E se a pessoa for embora? Aí ela vai perder a chance. Tá aqui ainda. É o de Salles que mandou. Quer fazer a pergunta? Faz a pergunta dele logo. Não, se terminar esse assunto, aí Tá. a gente fala. Mas ele vai Porque eu vou começar outro agora, do modo alterado. então tá bom. Tá. Então, porque tem muito a ver com um outro assunto que você vai falar hoje ainda. Mas tudo bem, vamos falar. Vamos para a pergunta do Di Salles. Ele fala assim, ó. Se o Ivan Lins te ligasse... Olha, ele falou, fica tranquilo. Fica tranquilo, acho que ele não vai embora da live. Mas vamos fazer se o Ivan Lins te ligasse hoje para fazer uma turnê com ele, quanto tempo você demoraria para tirar as harmonias? Vamos lá. Porra, que pergunta. É boa essa? É boa. Bicho, assim, as harmonias do Ivan Lins, primeiro que elas estão amplamente escritas, né? Eu já vi, tem um songbook do Shediak de Ivan Lins, né? De Ivan Lins, que normalmente é um bom início. Então eu começaria, se ele me ligasse hoje, a depender, porque pela sua pergunta, seria com urgência, né? Se ele me ligasse hoje para ir viajar amanhã, a primeira coisa que eu ia fazer é pegar o que já tem, né? E ir corrigindo o que é que já tem. Ouvindo, vendo quais estão as harmonias que eu concordo e as que eu discordo, né? E a partir daí. Acho que, bicho, depende de quantas músicas for, porque você não perguntou nem quantas, nem quais, mas se for um show mesmo, ele for tocar 10, 15 músicas, acho que em 1, 2 dias dá pra decorar, né? Você assimilar as harmonias todas e decorar. Acho que... Mas se for pra amanhã, dá pra tocar lendo? Dá pra tocar lendo, tá tranquilo. Não, lendo, se ele tiver tudo escrito lá, a gente toca tudo tranquilo, né? Transcrever. Do zero? Bicho, 15 músicas do Ivan Lins, dependendo da harmonia, pra decorar. Aí gasta um tempo. Gasta um tempo, Mas dá pode pra botar o dobro. Hoje é sábado, vai fazer sábado que vem, 15 Dá, músicas. não, uma semana dá pra fazer tranquilo. Né? Lendo ou de decorado? Decorado, né? Pô, nem decora 3 músicas por dia, pô. Eu não decoro. Não, claro que decora. É porque você. Tá bom, mas você é preguiçoso. Viciado no que tá escrito lá.
Enfim, essa pergunta é muito boa. Obrigado aí, Di. Valeu, Di. Obrigado. Essa pergunta, porque isso tem muito a ver com, imagino, com o processo que você trata muito no curso. Exatamente, porque na verdade essa coisa de decorar as músicas tem muito a ver com você já estar acostumado com alguns procedimentos harmônicos muito comuns, né? Na música do Ivan tem 2/5, tem 1/6/2/5, tem a modulação de 1/4, tem modulações muito comuns, apesar de que ele tem músicas belíssimas e com harmonias super surpreendentes, mas se você termina decorando pela surpresa, entendeu? Sim. Você vai e decora a música, ela tem uma sequência de 2/5, aí misturada de um acorde modal parado, tudo que você já está acostumado, de repente tem algo ali que você não vê muito. Aí aquilo ali te marca, você termina decorando justamente pela diferença. Sim. Porque normalmente quando eu vou decorar uma música, principalmente quando tem as harmonias mais reconhecíveis, como é que a gente está tratando, você termina decorando por bloco, né? Você não decora assim, um Dó menor com sétima maior, Fá, sabe? Você vai decorando por bloco, né? Isso aqui eu já vi, já sei qual é o tipo de processo harmônico normal que normalmente acontece, você vai decorando por bloco, assim, por fragmento harmônico, como eu chamo. Sim. Que é uma coisa que você trata muito. Trato muito, no Guitarra Sem Bloqueio a gente trata muito no curso, com certeza. Sim, muito boa, pergunta muito boa. Valeu, obrigado. Então vamos entrar agora no modo alterado, você fez de imediato outra pergunta. O modo alterado é na verdade essa coisa de modo é esquisita mesmo, mas ele vamos responder a pergunta clássica, a resposta clássica, que ele é o 7º modo da escala menor melódica. Essa é a pergunta fácil. O que é o modo alterado? É o 7º modo da escala menor melódica. Aí você pode me dizer, pode me trucar. Mas o 7º acorde que a escala menor melódica gera é um acorde meio diminuto, é verdade. Ele não é um acorde dominante. Ele é um acorde que tem a terça do acorde formado é uma terça menor. Que essa terça, na hora que você junta na escala, que você ouve na escala, você ouve ela como uma nona aumentada. Porque a escala também gera um intervalo de 2 tons a partir da fundamental, sendo aqui o Mi, que a gente está tratando, que gera uma terça maior. A sonoridade da terça maior é muito forte ali, né? Termina gerando esse som, né? Que é o som baseado nesse acorde, basicamente. Esse é o som do alterado, o som clássico do alterado. Se você empilhar, inclusive, a própria escala menor melódica em quartas, ele dá esse som aqui, ó. Isso aqui é a escala menor melódica empilhadas em quartas, né? Ela traz esse som. Ela tem esse trítono aqui, inclusive, ó. Que a escala menor melódica ela tem 2 trítonos, mas é outro assunto. Então, o modo alterado é isso. Como eu enxergo, essa seria a resposta clássica, trucada clássica, mas como eu enxergo o modo alterado como um acorde dominante e com as extensões que eu gosto de dar a ele. No caso, quando eu estou usando o alterado. Então, o acorde dominante tem a fundamental, a terça maior e vamos colocar aqui só a sétima menor, porque a quinta no acorde dominante ela é bem fácil, bem modulável ali. Você escolhe a quinta que você quiser ali, quinta aumentada, quinta justa, quinta diminuta. Então, dentro do acorde da sonoridade alterada, do acorde dominante, a sonoridade alterada, ela tem as extensões da nona bemol, a nona aumentada, a quinta diminuta, as 2 quintas. Ele tem as 2 nonas e as 2 quintas. Então é como se fosse um complemento todo alterado para a sonoridade clássica dominante, que é isso aqui, ó. Fundamental, terça e sétima. Aí o acorde alterado, ele vai te oferecer as 2 nonas e as 2 quintas. E aí fica com esse som. Tá? Beleza, eu gosto muito de associar essa sonoridade ao arpejo, quando a gente fala de arpejo, ao arpejo com a quinta aumentada. Então, esse processo que a gente está lá, justamente, a gente está no processo de assimilar
um arpejo com a quinta aumentada, a sonoridade do modo alterado. E aí a gente está fazendo, no estágio que a gente está lá, a gente está fazendo sobe arpejo, desce a escala, desce o arpejo, sobe a escala, desce o arpejo e desce a escala, sobe o arpejo. Por que a gente faz isso? Porque para a gente ouvir a soma das sonoridades, tanto do arpejo quanto da escala, nessas 4 possibilidades. Estamos no estágio de começar somente pela fundamental, tá? Então essa é a parte do vídeo. O que é que isso tem a ver com o primeiro assunto? Que lá a gente escolhe 5 ditações. Então você sabe aqui o Mi alterado aqui, Mi alterado aqui, Mi alterado aqui, Mi alterado aqui, Mi alterado aqui. Então esse é o mesmo processo de você saber, porque você entender o braço, conseguir visualizar o braço, entender essa geografia do braço, para que quando você for fazer a frase, que seja a frase do Joe Henderson, que é essa aqui, agora em Lá menor, né? Você consiga fazer aqui, né? Vou voltar daqui, consiga fazer aqui, consiga fazer aqui, consiga fazer aqui, consiga fazer aqui e aqui. Desculpe. Que você consiga achar esses sons em qualquer lugar do braço que você esteja. Então esse é o processo que eu acredito ser o mais interessante, é que você consiga trabalhar os sons de forma desbloqueada no braço do instrumento, né? Então esse estudo da sonoridade alterada tem bastante a ver com isso, a gente ir colocando ela para fora aqui, né? Usando o instrumento para produzir uma música com essa sonoridade, que é uma sonoridade que na prática a gente nem todo mundo ouve desde que nasceu, né? Não é tão fácil cantarolar melodias alteradas por aí, né, Boni? Próximo assunto, já falei a frase do Joe Henderson, as inversões, tem total a ver com isso, né? As inversões, a gente falou das inversões, do processo horizontal das inversões. A gente escolheu um Dó maior com sétima maior. O processo de criar as inversões é um processo super simples, que é você pegar cada uma das notas do acorde e ir para outra região do braço utilizando as mesmas 4 notas, né? Então lá a gente faz, né? Fundamental transforma em terça, a terça está aqui. A quinta transforma em sétima, a sétima está aqui. A sétima transforma em fundamental, fundamental está aqui, e a terça transforma em quinta, que está aqui, que dá esse acorde. Certo? Mesmo processo a gente vai fazer. Aqui a gente está na terça, vai transformar na quinta, aqui a gente está na sétima, vai transformar na fundamental, a quinta vai transformar na sétima, a quinta vai não, falei certo? A quinta vai transformar na sétima, e aqui, a quinta não está aqui não, desculpa, a fundamental vai transformar na terça, e a quinta vai transformar na sétima, que vai ficar com sétima aqui, nesse acorde aqui, ó. E é chamado de segunda inversão, porque é a segunda vez que você fez isso, né? Você fez exposição fundamental, primeira vez que você faz a primeira inversão, segunda inversão, o baixo na quinta. E a terceira inversão, exatamente o mesmo processo que a gente não precisa fazer, que está aqui. Tá? Mais uma vez, esse é um processo que você faz para ir entendendo pelo braço todo onde estão essas 4 notas. Né? Aqui a gente fez nesse agrupamento de corda, na segunda, terceira, quarta e quinta corda. Você deve fazer a mesma coisa, você pega esse mesmo acorde, já explicamos isso por aqui também, né? Que aqui esse mesmo acorde que tem o voicing. Qual o voicing desse acorde? Ele tem a fundamental como nota mais grave, quinta justa, sétima maior, terça maior. Né? E comentou aqui que nesse caso aí, o livro Arpejos e Escalas do Nelson Faria tem que estar nas mãos, né? Então, beleza. Imagino que ele, por estar falando isso, esse assunto deva estar lá. Mas eu não sou um craque nesse livro. Eu já vi esse livro, mas eu não sou um craque nesse livro. Deve estar lá. O Nelson é uma pessoa seríssima em relação a estudo.
acredito que os arpejos devem estar lá. A minha visão está dentro do método Guitarra Sem Bloqueios, é uma visão muito simplificada. Por quê? Eu vou falar disso numa pergunta mais para frente que foi uma pergunta justamente sobre isso. Porque quando eu fui introduzir esse assunto, as opções que haviam eram muito infinitas no braço da guitarra de execução desse tipo de assunto, entendeu? Para mim, era muito difícil lidar com o infinito. É muito difícil, assim, da minha personalidade, entendeu? A minha personalidade. Eu gosto de tanger as coisas, de ter... Então, no início, eu sempre faço e sugiro que faça dividido em algum sistema. O que eu uso mais é o 5, é o sistema 5. Tem uma pergunta também sobre o sistema hoje aqui, a gente vai falar. Porque quando eu estava na Unicamp, estudando na Unicamp, desenvolvendo uma dissertação de mestrado e etc., basicamente o estudo foi focado nisso, em como fazer esse tipo de estudo num instrumento em que a parte visual dele é tão difusa e complexa, assim, sabe? A gente não tem tudo desenhado aqui como tem no piano, entendeu? O piano é muito mais claro, muito mais ligado à forma como se escreve música, é um instrumento muito mais organizado visualmente, né? E os instrumentos de sopro, que também são outros que estão com isso muito internalizado, eles trabalham muito mais com o som do que propriamente uma digitação, né? Você pega um trompete, ele tem 3 pistões ali, acabou. O cara tem que estar com tudo na cabeça. Então, essa coisa que a gente precisa, que é o processo de visualizar os acordes, as notas pelo braço, o trompete está tudo na cabeça, né? Saxofone, acredito que também, um pouco menos, porque tem digitações, né? Tem bastante chave ali para ele fazer, mas não acredito que... eu gostaria até de saber, Bonnie, será que tem algum instrumento que você consiga tocar uma mesma nota 4 lugares diferentes? Tipo a gente fez na semana passada, que toca esse dó, 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 dó. 4. Tirando o baixo. 5? Ainda toca aqui. Não, tirando o baixo é uma guitarra. O baixo é o bass guitar. Talvez o violino, o violoncelo, que também é um braço, é o braço. Essa coisa do braço do instrumento cria outra família de instrumentos, sabe? Depois a gente pesquisa isso, porque é uma coisa interessante. Mas como a gente tem essa possibilidade de diversas formas de execução de um mesmo material, até quando a gente está falando de uma nota, só a nota dó, só o dó central. A gente também não pesquisou se esse dó que eu toquei é o dó central, mas enfim. Só essa nota dó, só esse dó aqui, ó, nessa oitava. A gente tem 5 maneiras de tocar. Dó, dó, dó. Apesar que isso aqui nem sai. Mas tá aqui, tá no braço. Quando você vai juntando, é análise combinatória, assim. Aí você vai criando inúmeras possibilidades. De um lado, mas por outro também você... Exato. Justamente o Guitarra Sem Bloqueios é isso. Tentar usar as facilidades do instrumento, do nosso instrumento, em prol do seu desenvolvimento musical. É para isso que eu escrevi o método Guitarra Sem Bloqueios. A princípio para mim, depois para várias outras pessoas. E foi muito elogiado essa semana, né, Bonnie? A gente fica feliz. Sim. Recebemos vários elogios. Obrigado aí a todo mundo que escreveu. Adoro receber, tanto pelo WhatsApp, que todos os alunos que estão lá têm meu WhatsApp, quanto por aqui, pelo inbox do Instagram. Muito legal. Então, esse processo é isso, de você conseguir fazer as coisas pelo braço inteiro, visualizar, porque você internaliza, né, os 4 pilares do Guitarra Sem Bloqueio, que é a parte auditiva, primeiro de todas, você entender auditivamente o que você está fazendo, depois você conseguir executar mecanicamente no braço, você tem a parte mecânica, a parte visual, que é você ver no braço o que é esse material que você está trabalhando, né, conseguir enxergar, mapear a geografia do braço, e a parte teórica, eu acho sempre interessante que você saiba, consiga fazer esse tipo de análise, né? Saber que essa frase de Joe Henderson começou pela quinta, depois ele tocou, na verdade, ali um arpejo do 7º grau, o arpejo completo, ou até aqui, como a gente estava discorrendo sobre o modo alterado. Não tenho nada contra a teoria, aliás, às vezes eu até me alongo aqui, mas, na prática,
muita música foi produzida sem o menor conhecimento em teoria. Então, contra a realidade ninguém pode lutar, né? A teoria termina ficando um pouco de lado aí na hora de produzir música. Música é música, então a teoria fica um pouco para trás. Sim, tem uma pergunta aqui que é bem pertinente, inclusive, que é o seguinte, vem dos stories. Olha só. Como você decide se vai usar um acorde normal ou invertido? Porra, boa pergunta, bicho. Boa pergunta. Boa pergunta. Teve outra pergunta no Stories e eu... Tá, então vamos por aí, pelas perguntas. O que é que falta falar, Bond? Falta falar não falta falar muita coisa das inversões. Tá, beleza. Na verdade, eu decido, ainda bem que ele perguntou, você decide, né? Eu decido pelo som, porque o que tá acontecendo de forma harmônica ali é um dó maior, né? Porque se você for ver aqui, eu toco o dó maior, hein? Isso aqui, né? Dó maior. Na forma mais simples, vamos fazer a tríade dó maior. Aí você vai dando cores a ela, né? Acrescentando a sétima. Aí tocando as inversões com só essas 4 notas. Aí você começa a colocar as extensões. Repare que aqui eu vou tocar só dó maior, inversões, só dó maior com só inversões, as 4 notas da tétrade, né? Só as inversões. Só que aí, obviamente, dó maior, a gente tem as extensões do dó maior, né? Você tem as extensões, você tem direto de cara, você já tem a nona, que basicamente quando se fala em dó maior, todo mundo sabe que a nona é maior ali, não tem muita discussão, não sei que a pessoa queira realmente uma sonoridade super a se destacar, e a sexta maior. Isso é meio que muito auditivamente convencionado, né? Todo mundo associa a sonoridade do acorde maior com a nona maior e a sexta maior. A sétima a gente já decidiu aqui que vai ser a tétrade com a sétima maior. O que normalmente você tem para escolher ali num acorde maior com a sétima maior é a quarta. Então eu vou fazer aqui o mesmo processo com essas extensões, né? Você vai tocar dó maior, aqui já coloca a nona. Quarta aumentada. Quarta aumentada. Quarta aumentada. Então eu escolho essa coisa das inversões, eu escolho pelo som. Na verdade, tô aqui, ó, esse som, isso aqui é inversão. Por que inversão? Porque tá com baixo na terça. Aqui também, baixo na quinta. Aqui, ó, baixo na sétima. A inversão com baixo na sétima não é muito utilizado. Eu não gosto desse som muito. Mas esse aqui já é um som que me agrada. E esse aqui muito. Só que eu tô com baixo aqui. Tô com baixo aqui, né? Seria esse som aqui, ó. Por que eu não vou tocar isso? Não tem sentido nenhum, né, Boni? Quando tem um baixista na banda, por exemplo, o Carlinhos Noronha que acabou de entrar. E tá fazendo piada já, não? Não tá fazendo. Ah, tá. Pois é, o baixo. Mais livre ainda. Pois é, o baixo tá tocando ali, você vai criando música com. Esse, quem fez essa pergunta, você lembra não? O nome da pessoa? Dos stories. Tá, não dá pra ver o nome. Não é. Então seja lá quem fez a pergunta, esse é um super assunto, porque das extensões, ou das inversões, né? Das inversões, ou não, tô em dó maior, não, em si bemol. Das inversões, você vai criando, vai colocando as inversões aqui. As inversões, elas basicamente, como a gente tratou lá, elas só tem as 4 notas da tétrade,
né? Você começa a pegar as inversões e colocar as extensões aqui mesmo. Aqui também não é essa, é essa, com a sexta. Aqui, ó, não é essa inversão, é essa. Não, é a mesma inversão. Por que a mesma inversão? Porque na teoria a nota mais grave está no mesmo lugar, entendeu? Mas eu estou pensando sempre com o som do dó aqui, que alguém vai estar tocando o som do dó, ou o mi, ou se for Noronha vai estar fazendo palhaçada. E o último assunto, antes da gente responder as perguntas, a gente gravou o primeiro estudo do livro Jazz Saxophone Etudes, do Greg Fishman. Esse livro é muito legal, a gente já falou por aqui, tem um vídeo, quem quiser ver mais sobre o que eu falo sobre esse vídeo, ou sobre esse livro, tem um vídeo. Na live, alguma live a gente falou, né? Nas nossas lives tem todo o processo, todos os assuntos que a gente fala estão descritos. O Jazz Saxophone Etudes, como eu disse, é uma coisa que para mim foi uma surpresa. Eu não conhecia muito livro de estudos compostos para esse tipo de linguagem, obviamente na música europeia, clássica ou erudita, como você quiser chamar, né? Música europeia, música erudita, música clássica, como você quiser chamar, é muito comum, mas no jazz, na música popular, não era, pelo menos. E aí eu achei esse livro, recomendado por Michael Brecker, David Lehman e Corey Christensen, que era meu professor na época, em Louisville. Então, comprei na hora, estudei e a gente gravou o primeiro estudo lá. O primeiro estudo é um blues, é o primeiro estudo do livro. O que é o blues? Um blues é a forma blues. O blues é uma música criada no início do século XIX pelos escravos, né, nas lavouras e nos porões da escravidão. É uma música que foi criada baseada na linguagem musical que eles tinham e eram permitidas de fazer, e se tornou a sequência harmônica mais reconhecível da história da humanidade. Basicamente o blues é esse. O blues, ele tem, como ele é hoje mais conhecido, ele tem 12 compassos, ele tem um acorde dominante como o primeiro grau, que também não é comum, e ele normalmente flutua em torno das sonoridades do acorde 1 dominante, do acorde 4 dominante ou acorde 5 dominante, tá? Só que nessa linguagem que a gente está tratando aqui, a linguagem do jazz, depois da década de 50, de 1950, 1940, o blues vai adquirindo uma série de acordes mais do que só esses três que eu toquei. Então, ele grava esse blues lá, é um solo, um estudo composto em cima do blues, e fica bem claro o porquê no Guitar Sem Bloqueios o blues não é o primeiro estudo que a gente faz, porque é uma montanha de acordes. Hoje, como o blues é concebido, como ele é tocado na noite, ele é uma montanha de acordes. Ele começa com um, aí depois ele já toca, no caso desse blues, né? Ele faz no segundo compasso ele já faz um 2-5 uma preparação para o 1 dominante de novo, e essa preparação ele faz assim, ó. Ele faz aumentada. Ele faz aumentada. Então, assim, o som do blues é difícil isso. É uma coisa bem conceitual, uma dificuldade conceitual, porque o som do blues, ele realmente é o primeiro som que eu acho que deve ser internalizado. Esse processo do blues, das duas terças, do dominante como né? É uma sequência harmônica, uma sonoridade que ela é uma ótima introdução, mas a quantidade de acordes faz com que eu não recomende que seja estudada. A gente não ignora acordes, a gente não ignora sons que estão passando ali, né? Os sons que estão passando, a gente vai reagir a eles, a gente vai tocar em volta dos sons que estão passando. Então, como eu falei aqui no blues, nesse estudo mesmo, ele já faz uma preparação no segundo compasso para voltar para o terceiro tocando o 1, né? Então, normalmente o blues ele é tocado, ele tem o 1 dominante, tem o 4 dominante e já faz um bemol 5 diminuto, né? Você tem que saber o acorde diminuto. É muito tocado esses três acordes.
um dominante, 4 dominante, o bemol 5 ou sustenido 4, como você quiser chamar, diminuto. Ele tem o 2, né, na preparação, ele tem o 6 alterado, ele muitas vezes ele tem na preparação do 6 alterado, né, no caso do si bemol que a gente está aqui, ele toca o 3 meio diminuto. Ele faz... Então, assim, só para ver o nível de complexidade que tem, né, o blues como ele é normalmente tocado. Não é o blues complexo, não é o blues. Você vai tocar na noite, você vai sair na noite, vou puxar um blues, é esse blues que vão tocar. Provavelmente vai ter o sustenido 4 diminuto, provavelmente vai ter o 6 alterado, provavelmente vai ter um 5 alterado, né, que você pode usar a dondinha ali, a escala alterada, enfim, mas vai ter o 3 meio diminuto, então é isso. E nesse estudo, ele coloca como acredito que por causa disso, não que as outras harmonias vão ser mais simples do livro, mas é bem legal. E ele desenha muito com estudo, assim. Você ouve o estudo, para quem quiser ouvir, é super legal. Você ouve que tem a sonoridade mesmo da linguagem, que é o que o livro se propõe. Você ouve ele ali desenhando e percorrendo, mostrando que todos os acordes importam, né? Todas as vidas harmônicas importam ali, dentro de qualquer harmonia que você esteja tocando. Então, recomendo bastante o estudo, esse tipo de estudo, né? De você ouvir a sonoridade de cada acorde que está sendo ali tocado na música e não ignorá-lo, né? Uma coisa que eu acho bem interessante ninguém ignora o acorde que está tocando para compor. Ninguém ignora. Ninguém quer tocar uma nota fora ali, passa rapidinho o acorde, né? Ninguém ignora o acorde que está tocando para fazer um arranjo. Não vou levar em conta esse acorde aqui na hora de fazer um arranjo. Agora, na hora que você vai tocar, improvisar, fazer um solo, é menos importante? Eu não entendo isso. Realmente eu não entendo. A minha, uma vez que eu ouvi aquilo ali, não tem como você desver. Como é que você vai desver? Desouvir, né? Pô, vai passar aqui, esse acorde vai passar e ninguém vai ouvir, bicho? Vai ouvir. Não ignora ele não, que a gente vai ouvir. É isso, Boni. Vou responder as perguntas de semana passada, tá? Sua formação... desculpa. Uma pergunta aqui. Vá. Sua formação na harmonia teve embasamento no Schoenberg ou foi apenas uma passagem obrigatória pelo mesmo? Quem é? De Salles. De Salles. A passagem foi obrigatória. Não, obrigatória, assim, no instrumento eu não sei nada de Schoenberg, não coloco nada em prática. Mas eu quis estudar, segundo a Escola de Viena, eu fui para a faculdade de música para estudar basicamente o contexto da harmonia, o contexto da história da música europeia, né? Da história da música a partir do século... A gente começa de antes lá, fala do como era o processo de cantos gregorianos e etc. Mas basicamente o que se estuda para valer mesmo é a partir do século XII, século XIII, quando começa a surgir a harmonia ali no final da Idade Média, né? Quando a música começa a ser feita, se surgir a harmonia. E aí, no século XIX, né, que começa a surgir essa coisa do dodecafonismo e a parte do atonalismo, que se firma mesmo no século XX, vem a segunda escola de Viena. Eu tive um prazer enorme de estudar isso aí. Não musicalmente, é isso. É só um conhecimento que eu tenho. Eu sei do decafonismo, eu sabia, né, a diferença do decafonismo para o atonalismo, serialismo, etc. Foi um prazer imenso, mas não coloco nada em prática na música, né? O Di comentou aqui, falou assim, desculpa, foi a última pergunta. Pode mandar mais perguntas, fica à vontade. Não, pode mandar à vontade aí, Di. A gente vai... Eu vou responder as perguntas da live passada, porque foi uma live maior, e eu termino me alongando, e eu não queria ficar sem responder, né? E aí, se a pessoa entrar em contato, eu já digo, tá em tal live as perguntas, tá bom? Mas pode mandar, eu vou responder a primeira, que é a maior de todas, que como funciona o desbloqueio do guitarra sem bloqueio. Isso para mim é super interessante. Que é basicamente do que a gente fala aqui, quase todas as lives, quase todos os assuntos, né? Como se utilizar dos artifícios musicais, dos elementos da música, nesse instrumento, nosso instrumento.
por que aconteceu isso? Porque quando eu fui apresentado ao processo de estudo da improvisação, foi através de autores como Jamie Aebersold, Dave Baker, Jerry Cook e Dan Hurley, que foi apresentado a mim através do ABCD da linguagem do jazz, pelo meu grande professor e mentor na época, Marcos Cavalcante, tá? Que era o professor de instrumento e de diversas outras disciplinas na Unicamp. Ele que foi a primeira pessoa que me colocou isso de forma clara e disse assim, ó, bicho, é isso aqui que você tem que fazer. Quando eu vi o que era que tinha que ser feito, vinha obviamente tudo escrito em partitura. Todos os processos eram processos ou descritos em partitura ou descritos de forma intelectual. Você tem que saber os arpejos dos 7 acordes, dos sete formatos de arpejos das 7 tétrades mais conhecidas, mais tocadas. Você tem que saber todos os modos em escala. E aí, quando você vai enfrentar isso no instrumento, quando eu falei aqui no início da live, as possibilidades de realização disso são imensas, entendeu? Então, você pega um saxofonista e você diz para ele, toque determinada escala nos 12 tons, para ele sabe exatamente o que fazer. Pra gente também, a gente também vai tocar as 12 escalas no mesmo tom. Então você vai tocar a escala, você sabe a escala maior? Sei, escala maior. Aí, eu sei isso aqui, né? Aí eu vou tocar nos 12 tons, eu vou fazer, beleza, vou tocar, primeiro que assim, eu vou tocar cromaticamente, que é mais fácil. E eu só sei essa agitação, quer dizer, toda vez que alguém disser assim, eu sei a escala de Fá maior, essa aqui. Toda vez que eu vou tocar, eu vou ter que vir pra cá? É isso, né? Toda vez que eu vim... não, eu tô aqui, tô tocando... eu vou tocar Dó maior e Fá maior, vai ficar assim, ó, Dó maior e Fá maior. Aí eu vou tocar assim. Tem que ficar jogando minha mão daqui pra cá. Até cansa, né? Até que... Porra, isso aqui deve cansar pra caramba, bicho. E aí eu fui tentando descobrir como é que faz isso, como é que faz esse processo, porque para os outros é tão simples, né? E aí fui criando os processos que pra mim pareciam lógicos. Que se eu sei essa escala do Dó maior aqui, tem um Fá maior aqui, ó, bicho. Tetrádico aqui, ó, tem um Fá maior aqui, em forma de tétrade. Tem o Dó maior aqui, ó. Não, porque aí eu fiz em ciclo de quartas, né? Aí se você fizer em terça menor, tem um Mi bemol aqui, ó. Você vai fazer aqui pra cá? Não, tem um Mi bemol aqui, ó. Você não precisa ficar movendo a mão. E isso você começa a ver para que existe tudo isso para sequências harmônicas também. Então, a sequência harmônica mais conhecida da história, que é o 2-5-1. Você vai fazer aqui, não, tô nesse 2. Aí depois desse 2, eu vou tocar aqui. Onde é que eu vou tocar o Sol? Onde é que eu vou tocar? Eu tô no 2, Ré menor. Onde é que eu vou tocar o Sol? Eu vou tocar aqui. Eu crio a movimentação harmônica, depois a gente pode falar de movimentação harmônica, né? Crio uma movimentação harmônica muito mais lógica do que eu fazer aqui, ó, Ré menor, aí vim para um Dó aqui, ou Ré menor, vim para um Sol aqui, né? Porque é o Sol onde eu sei, as coisas têm lógica harmônica aqui, né? Você fazer Ré menor, Sol, Dó, aí tá nesse Ré menor, Sol, Dó, desculpa, esse fiz triádico, ficou horrível. Ré menor, Sol, Dó, Ré menor, Sol, Dó, Ré menor, Sol, Dó, Ré menor, Sol, vamos fazer aqui, ó, esse, Dó. Essa lógica você vai entendendo para o braço inteiro. Para todo tipo de material que você trabalha. Obviamente que existem outras maneiras, por exemplo,
Conheço muito uma maneira de você trabalhar as coisas, que é você trabalhar tudo numa região só do braço. Você vai chegar a algo muito parecido com isso, né? Mas quando você tem sistematizado um sistema, um método, para mim era muito mais fácil. Então foi isso que eu fui fazer na Unicamp, então comecei a escrever sobre isso, a maneira de incorporar esses processos de estudo nesse instrumento. E aí, para isso, você vai... aí eu já entro na próxima pergunta, tá, Boni? Que a pergunta é assim, ó. Você falou bastante do sistema 5. E existem outros sistemas? Bem legal essa pergunta, né, mãe? Interessante. Existe o sistema 7? Existe. Existe, né? Existe, o 7 existe. Pelo menos eu já ouvi. Os que eu já ouvi falar, o sistema 7, o 4, um 6 e um 12. Só que talvez não com esse nome. Mas eu vou falar de um por um. Você quer que eu vou falar do 7. O 7 é o mais conhecido, que é o sistema de você 3 notas por corda. 3 notas por corda, que você fazer aqui, a gente tá falando de Dó maior, né? Que seria fazer o Dó maior aqui, ó, da fundamental. Certo? Aí, a próxima maneira de você enxergar esse Dó maior é você tocar ele a partir do Ré. Só que isso pra mim não faz muito sentido. Pra mim. Né? Mas é uma maneira de você... Não. Nem é assim, tem que ser 3 notas por corda. E aí volta. Não. Seria você tocar a escala maior em 7 digitações diferentes pelo braço todo. Esse é o sistema 7, é o chamado de sistema 7. Pra mim não faz muito sentido. Agora, eu já estudei isso aqui. Isso aqui eu não fiz agora, né? Eu já estudei isso aqui. Eu gosto de estudar o sistema 7 baseado no acorde que eu tô enxergando. Então, eu tô enxergando o Ré menor aqui, eu vejo ele aqui, eu sei que eu posso tocar, porque ele termina criando facilidade de ligado grande. Né? E também é uma forma de você se ampliar aqui, você amplia sua visão, porque o sistema 7, que é de 3 notas por corda, você amplia sua visão. Você enxerga, né? Ele enxerga, obviamente, mais do que o sistema de você enxergar. Só que ele não é um sistema que você enxerga as notas em volta do acorde, né? Vamos lá, pro próximo, o 4. O 4, quem fala muito é o Pat Martino, que é baseado nos 4 acordes diminutos. Ele pega Dó diminuto, Nó diminuto, Mi bemol diminuto, Sol bemol diminuto e Lá diminuto, certo? E fala que a partir de cada um desses acordes, você cria qualquer outro acorde, só mover meio tom para frente. Então você tem aqui, ó, só mover meio tom. Então você vai pegar aqui, ó, vamos mover, escolher não precisa escolher não. Você vai pegar essa nota aqui, ó, e vai mover meio tom para frente, essa aqui. Isso aqui é uma inversão. Quais notas que você tem aqui, ó? Você tem o Dó, o Fá sustenido, o Lá natural e o Mi natural, certo? Ele vai criando a partir de cada um desses acordes. O boi tá fazendo no piano. O Dó, faça aí. Dó, Fá sustenido, Lá natural e Mi natural. Que acorde é esse? Esse acorde, pra mim, pode ser um Lá menor com sexta. Exatamente. Lá menor com sexta. O primeiro que eu pensaria, mas também pode ser um Fá sustenido menor que sétima. Fá sustenido menor com sétima, pode. Qual que é o baixo, né? Exatamente, onde você tiver o baixo. Mas ele vai criando as inversões, né? Porque ele vai fazer aqui, ó, a partir daqui, porque ele tá aqui. Se você mover mais uma nota, ele já vai ser um Dó com sexta. E ele vai achando as inversões. Então, o sistema 4, ele é muito baseado nessa coisa das inversões e dos 4 diminutos, né? O Pat Martino fala isso, a partir de... Você vai movendo qualquer nota do acorde diminuto e criando um acorde dominante com nona, e enfim, vai criando. O sistema 4 é um sistema que eu estudei muito pouco. O 6, eu não sei de zero.
Você zera, então nem vou me arriscar aqui, mas quem fala muito dele é o Jimmy Bruno. É um guitarrista de bebop, antigo, ele fala muito, o livro dele é baseado em 6 digitações. Pois é. E o 12, eu sei quem é, o cara chama William Levitt, Bill Levitt, ele tem um livro da Berklee, de digitações da Berklee, ele faz uma digitação para cada uma das tonalidades em qualquer lugar do braço que você tiver. É estranho, porque ele pega aqui, ó, você tá com o dedo 1, ele não move os dedos. Você tá com o dedo 1 na terceira casa, é bem engenheiro isso aqui. Você tá com o dedo 1 na terceira casa, ele toca o dó maior, né? Terceiro, vou começar do sol, tá? Começando da tonalidade de sol maior. Então, dedo 1 no sol maior. Ele não move os dedos, todos os dedos tem que ficar no lugar. Então, aqui, ó, sol maior. Na hora que você vai pro dó, o próximo, seria o próximo na ciclo de quarto. O dedo 1 tem que ficar no mesmo lugar. Certo? Aí você vai pro Fá. Tô na terceira, qual tonalidade? Tô na terceira tonalidade. Do Fá ele vai pro Si bemol. Do Si bemol, esse dedo tem que estar aqui. Aí já vai mudar. Aí já não consigo fazer. Porque começar a escalar de Si bemol aqui, eu não sei se ele colocaria aqui. Não, acho que não. É isso aqui. Entendi a lógica. Aí quarta tonalidade. Ele vai deixar, é por dedos. Então, você faz as 12 com a mão paradinha, porque no sistema 5, se você fizer isso, se você fizer... Primeiro que o acorde maior, ele, no sistema 5, ele nunca começa com o dedo 1 nas cordas graves. Isso foi quando eu estava estudando a coisa lá na dissertação. Eu peguei todas essas opções. Eu já te mostrei esse gráfico, não? Não. Esse gráfico é super interessante. Eu peguei várias opções, na época eu achei que era todas, de você tocar a escala maior em cada uma das cordas e fui misturando elas em 2 oitavas diferentes para ver quantas digitações chegava. Chega um monte, assim, por região. E sabe qual é o fator limitante do sistema 5? É que você não abra a mão. Então, num acorde maior, ele nunca faz a terça assim, ó. No sistema 4, 5. A terça, o acorde maior, vai estar sempre... Ele nunca vai estar fazendo isso. É mais vertical do que horizontal. É mais vertical do que horizontal. Você está sempre enxergando em volta de algum acorde, né? Então, eu cheguei no sistema 5 através de uma pesquisa gigante, eu praticamente reinventei a roda. Foi ridículo. Mas foi parte de um estudo. Hoje eu consigo dizer qual é o sentido que faz o sistema 5. Acho que o sistema 5 ele também tem uma relação muito grande com os 5 acordes de pestana básico, que é o sistema que ele também é chamado de sistema Kaged, e a relação com a pentatônica também. Porque a pentatônica são 5 digitações aqui, tem uma relação muito grande. Lá a gente fala, na hora que você vê no Guitarra Sem Bloqueios lá, né, como os acordes maiores, os 5 acordes maiores do sistema Kaged, eles se encaixam na pentatônica, né? Aqui. Desculpe. Coloquei uma cesta aqui pra ficar bonito. Isso é tão inerente à guitarra, né? É muito, bicho, Eu acho que sua mãe e a Bianca estão na live. Olha só. Eu acho que as duas já ouviram você falar tanto, estudar tanto isso, que se pedir para elas explicarem, elas conseguiriam. Com certeza. Feliz Dia dos Namorados para as duas amores da minha vida. Minha mãe e Bianca. Então, é isso. É muito inerente. Bicho. É muito inerente, bicho. Essa coisa da pentatônica com a guitarra, enfim. A maneira como... a pergunta que estava aí a gente já respondeu? Já. Aqui. Não, acho que é isso. Tinha mais algum aí, eu esqueci. Bom. Deu, Boni? Deu. Que bom. Deu o horário também, né? É isso que eu tô falando, deu o Sim, horário? sim. Massa. Respondemos as perguntas que estavam pendentes. Todas elas. É isso. Então, isso aí.
Pessoal, quem se interessa por esse tipo de assunto, como eu sempre falo aqui, a gente tem um método Guitarra Sem Bloqueios, que a gente fala disso detalhadamente, tem um passo a passo, a gente pega na mão de quem precisa lá desde o início dos acordes maiores, da formação dos acordes, formação das escalas. Para quem também já passou por isso, eu recomendo muito que se volte a ter certeza de que todo esse processo está bem resolvido, bem enxergar, você consegue visualizar tudo que você sabe tocar, se você consegue enxergar ele pelo braço todo, se você consegue ouvir, né? Você consegue ouvir a tríade maior, ainda não consegue, é bom voltar lá, né, e saber que o som da tríade maior, né, a gente tá aqui em Fá maior, esse som, que esse som é o mesmo que esse, você reconhecer esse som, né? É muito difícil, eu tava pensando nisso hoje vindo pra cá, é muito difícil esse equilíbrio total, né? Porque eu tava estudando as tríades maiores dentro da sonoridade diminuta, bicho, é muito difícil ouvir aquilo. É muito difícil, eu já consigo tocar, mas é muito difícil. Mas assim, se você vai puxando um carrinho, são 4, né? Você vai puxando um carrinho por vez, andando pra frente, aí você vai puxar. Já viu um filme acho que o Guitarra, você já viu um vídeo, Bianca está aí, ela adora esse vídeo, um vídeo de uma mamãe ursa tentando atravessar uma highway nos Estados Unidos com os filhotes? Bicho, ela vai, aí leva um, aí volta pra buscar o outro vem junto, bicho. Aí ela leva os 2, aí volta pra buscar quem ficou, aí vem mais um junto, bicho. Aí ela fica indo e voltando, assim. Acho que tem muito isso, né? Você vai, aí chega lá na frente, às vezes mecanicamente, aí você tem que voltar, você vai ter que voltar. Se você não quiser se frustrar, se você não quiser em algum momento parar e dizer, puta, bicho, tá, sabe? Eu sinto que se você deixa uma coisa muito pra trás, deixa um filhote desse muito pra trás, pra você caminhar de volta pra ir buscar, bicho, dá um cansaço imenso, assim, você tem que ter muita energia. Então, se você vai, no processo que estiver, já vai levando todos, bicho, tríade maior que você está estudando? É tríade maior que você está estudando. Ouve o som da tríade maior, ouve o som dos intervalos. Entendeu? Agora, quando a gente estava fazendo live, chegou a notificação aqui de um aluno, que ele disse que estava estudando a pentatônica no curso, e ele falou, isso aqui som tão bonito que eu resolvi gravar aqui e tô te mandando pra você ver o que você acha. É sério? Depois você vai ter que dar uma olhada lá. Que legal aí, ó. Mas é legal isso, né? Que você vê que, teoricamente, pentatônica, que é um som que a gente tá tão habituado a ouvir, você estudar de verdade ele, né? Com o método e tudo mais, você chega num estágio que você fala, putz, eu tô descobrindo sonoridades a partir de uma coisa teoricamente batida que eu não imagino. Com certeza, bicho, assim... Porque tava raso, né? Porque se você pega qualquer música que você sabe, né? Qualquer música que você sabe, a música que você vai estar tocando ela aqui. Você vai estar tocando aqui. Isso aqui é som de tríades, né? Um som que a gente ouve em qualquer churrascaria que a gente vai, qualquer barzinho que você vai, você ouve esse som, né? Se você na hora que você for embelezar melodicamente eles, você levar em consideração eles mesmo sendo esses sons básicos, se você levar eles em consideração, você já vai estar soando em torno das... Eu comecei do quê? Comecei do Ré, né? Você vai levando em consideração e assim, desenhando, enfim. Você vai acostumando com as inversões. Vai acostumando com tudo. É daí. Agora tem que ir todo mundo junto, né? Tem que ir, é isso. Vai o ouvido, vai a parte mecânica, vai a maneira como você enxerga isso que você está trabalhando no braço. Esse é o Guitarra Sem Bloqueios. Quem quiser, tiver interesse, o link está na bio. O curso está o tempo todo à venda. Quem quiser, a gente vai fazer as últimas vendas ao preço que está lá. Em breve, eu e o Adriano Boni vamos mudar, porque a gente vai fazer bastante modificação lá. Então, quem quiser pegar ainda com esse preço, é isso. E podemos fechar? E tem um grupo também. Tem um grupo, quem quiser ver as aulas, muitas coisas das conversas, tem os grupos. No Telegram e no link na bio tem lá, o Telegram e o WhatsApp, beleza? Temos um canal no YouTube. Que as pessoas podem entrar e se inscrever. Seria bom, né? Porque a gente tem 3.000 e tantas pessoas aqui, no YouTube não tem esse pessoal todo. Então, quem puder se inscrever no YouTube é bom, ajuda nós. É isso. É isso?
Então, valeu, turma. Até sábado. Bom dia dos namorados a todo mundo. Céu, tô voltando pra casa.